Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Por isso, não perca tempo e se inscrevam agora, ok? E já vai deixando o seu like aí, deixando o seu ok, que vem mais uma mensagem que vai deixar o sistema religioso de cabelo em pé. Vai deixar os abençoados aí do sistema religioso quicando igual pipoca na panela. O povo quer palavra, o povo quer revelação. E essa de hoje deu um pouquinho de trabalho, mas no finalzinho o Senhor se fez luz. Vamos então à primeira carta do apóstolo ou do discípulo João, né? O discípulo amado que andou com Jesus Cristo, que diz que encostou no peito de Jesus de Nazaré. Vamos lá, é nele mesmo que hoje vamos sacar o diabo do texto aí. De 1 João capítulo 3, versículo 8, que diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Meus queridos, amados irmãos, eleitos, predestinados, pedras vivas, homens que são salvos, sempre salvos na mente. Para se entender esse versículo em questão, vamos trazer vários versos bíblicos, né? Várias composições da palavra, várias ligações entre um texto e outro. E vamos entender um pouco mais do que era a lei de Moisés também, para trazer o entendimento aí desse verso, ok? Mas antes, mais uma vez, eu quero reforçar a ideia que a palavra diabo da Bíblia, não o diabo do sistema, não o diabo de Hollywood, não o diabo dos livros, o diabo da Bíblia, ele só quer dizer uma coisa: inimigo, acusador, aquele que se opõe, ligado à natureza humana. Não há na Bíblia, nem no Antigo Testamento, onde a palavra é Satanás, ou mesmo no Novo Testamento, que exista um outro significado para essa palavrinha tão distorcida do sistema religioso. E nenhuma destas palavras, tanto o diabo no Novo Testamento, como Satanás no Antigo Testamento, vamos também chegar lá. Vamos primeiro aí cumprir o Novo Testamento, depois vamos lá para o Antigo Testamento, onde se tem a palavra Satanás. Vamos também estar estudando junto com vocês. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que essas palavras não é um nome e nem um substantivo. Então, essa é a ideia que nós devemos ter em mente. Logo, o diabo do texto que acabei de ler não está se referindo a um ser, porque se você aplicar um ser ali, você está introduzindo algo que a Bíblia não está falando. E foi isso que o sistema religioso fez. Vocês querem ver uma outra coisa também muito importante, até é bom trazer esse entendimento. Você sabia que Deus também, ele não é um substantivo? Deus não é um nome. Deus é um adjetivo. Então, o Deus do Antigo Testamento era um adjetivo. O que é um Deus? Deus pode ser qualquer coisa. Deus do amor, Deus da briga, Deus da guerra. Não é verdade? Então não é, ele precisa de um substantivo para ajudar a formar, a compor a ideia do que se trata o adjetivo. Agora, no Novo Testamento já tem um nome, né? Que é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, o ressuscitado. E aí a gente pode dizer também que é Yeshua, que é a forma certa que se fala no hebraico de Jesus, é Yeshua, mas isso se torna mera formalidade. O mais importante é saber que no Novo Testamento, aí sim há um nome. Então o fato é que o texto de 1 João capítulo 5, versículo 8, que fala do diabo ali, não é um ser. Até porque, se for um ser, ali em 1 João 5,8 for um ser, que a igreja prega, o texto ali está dizendo o quê? Que ninguém será salvo. Se você entender João 3,8, que ali está se referindo a um ser,
você vai dizer que não, ninguém será salvo. Vamos lá ver. Olha só. Quem comete o pecado é do diabo. Então a primeira parte do verso é essa. Então quem comete pecado, segundo o sistema religioso, são quem? Todos. Todos cometem pecado segundo o sistema religioso. Por isso que eles vivem em campanhas, consagrações, não é verdade? Jejuns, subidas ao monte. Por quê? Porque eles estão em quê? Em pecado. E eles precisam do quê? Se santificar. Eles precisam de arrependimento. Então ali diz que quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A parte B, finalizando aqui, ela contraria a parte A. Porque aqui diz que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então tudo que foi no começo, deixou de ser no final. Vocês estão entendendo porque o povo do sistema faz uma confusão? Porque eles não respeitam o que diz os originais. Eles introduziram um ser na palavra diabo. Eles injetaram algo que não existe. Não existe na Bíblia, quer você queira ou não. Só que hoje é que você está tendo esse entendimento. Porque antes só ficavam lá nas escolas teológicas, nos debates teológicos que eles fazem. Mas não chegava ao povo que hoje está aí escravizado por esse ser que não existe. Quem introduziu o diabo dentro da Bíblia como ser foi o homem. Por isso que o pastor lá diz em um dia que não há condenação. E no outro, ele já diz o quê? Que está colocando o povo para jejuar a semana toda para buscar arrependimento. Quantas das vezes eu estava no sistema religioso e aí tinha a festa da igreja, a comemoração naquele mês. Então um mês antes, o pastor colocava o povo em jejum para se consagrar. Se não há condenação, por que eu tenho que me santificar? Vocês estão entendendo? Então há uma incoerência muito grande. Lá, o círculo de entendimento não fecha, está sempre aberto. Por causa do homem que se intrometeu a introduzir as doutrinas heréticas que tanto nós batemos de frente. Mas vamos entender daqui a pouco o texto lá, ok? Bom, queridos, existe um outro versículo que eu preciso trazer esse entendimento a vocês, em que o apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz assim, olha: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em outras versões aparece destruir, né? E quem era esse diabo do texto? Que é acusador, aquele que se opõe, o inimigo. Quem é esse diabo do texto aí que tinha o império da morte? Porque se a gente entender que esse diabo desse texto é um ser, então tudo acaba aqui. Porque Cristo destruiu o diabo. Sim ou não? Não é isso que está dizendo o texto? Aí está dizendo que Cristo aniquilou o diabo. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou, André. Então acabaram os problemas. Como eles não aceitam esse verso, porque eles se contradizem, eles não aceitam que o diabo foi destruído, mas aceitam que nesse texto é um ser. Só que o diabo não é esse ser, queridos. Vamos ver no verso a seguir, onde a gente encontra a resposta de quem é que tinha esse império da morte. Vamos lá, que é o acusador. Hebreus 2,15 diz: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E essa parte da servidão, de condenação, de morte, o texto sugere que essa escravidão era a lei. A lei de Moisés. 2 Coríntios, versículo 3, versículo 7. Vamos ver o que Paulo vai nos trazer sobre o ministério da morte. Ali diz assim: E se o ministério da morte... Opa! Então aqui a gente achou o que tinha o império da morte. O que tinha o ministério de condenação e morte. Paulo vai dizer que é. Quem é? Gravado com letras em pedras. Quem é esse? A lei. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel
não podia fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Então vocês estão vendo, amados? Olha aí o império da morte, que colocavam todos em servidão. Colocavam todos em escravidão. Era o diabo que acusava, que era a lei de Moisés. E por que a lei de Moisés se tornou o diabo, o acusador? Por causa da debilidade do diabo carne. Quanto mais o homem tentava servir a lei no antigo pacto, mais ela colocava escravidão na mente. Sabe por quê? Porque o homem nunca conseguiu cumprir a lei. Então o homem falava assim, olha, a partir de hoje eu não mato mais. E o homem ia lá e pum, matava. E aí entrava o quê? Condenação. Acusação. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 7, no versículo 12 ao versículo 14, ele diz assim, olha, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Aí Paulo faz uma pergunta, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Por isso que Paulo fala que a lei é o ministério de condenação e morte. Pelo bem. A fim de que pelo mandamento, olha aí, que mandamento da lei? O pecado se fizesse excessivamente diabólico, excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, por causa de tudo que eu passei para vocês até agora, essa condenação, o ministério da condenação e morte, era preciso fazer alguma coisa para que os filhos de Deus viessem a ter comunhão de novo com seu Deus. Por isso que no meio da história humana, Deus desce, nasce em um homem, Jesus de Nazaré, para aniquilar o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, a lei de Moisés. E ele aniquilou ou não aniquilou a lei? Aniquilou. Segundo Hebreus 2,14 diz que ele destruiu. Ele não somente destruiu a lei, como ele uniu céus e terra, e inaugurou o ministério do Espírito, onde novos céus e nova terra se fez. E nos vivificou juntamente com ele. Então hoje não é mais uma nação eleita, como era no Antigo Testamento. Hoje é a igreja gloriosa, amada, sem mancha, sem rugas e sem diabo. Sem acusador. Sem inimigo. Sabe qual é o maior problema de hoje? Não é mais a lei de Moisés, tá? Porque essa se findou. Não é mais o diabo da lei de Moisés. É o diabo carne. Porque a carne, enquanto estivermos vivos, ela vai se opor a Deus. Na realidade, segundo a revelação da graça, ela não se sujeita à lei de Deus, porque é inimiga. Eu tenho trazido Romanos 8,7 para vocês. Vou ler de novo, faço questão disso. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que você não pode servir a Deus na sua carne. Inimizade contra Deus é diabo. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E o que a gente vê hoje, quando olha para o sistema religioso, nós olhamos o diabo deles ativado. Por conta das obras do ministério da condenação e morte, que é o diabo a lei. Eles misturaram tudo. Eles embolaram tudo. Por isso que tudo que eles fazem no sistema religioso, fazem na carne. E aí, não podem agradar a Deus. Romanos 8,8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por que não podem agradar a Deus? Os que estão na carne? Porque a carne está condenado. Logo, quem anda segundo as obras do corpo está condenado. As boas obras, hoje podemos entender, para o sistema religioso,
que é o quê? Jejuar, batizar, participar da ceia, comungar, penitência. Isso tudo eles têm como boas obras. Quem age assim está condenado na mente, está andando em obras da carne. Então o texto é claro. E esse ministério de acusação, em que está o sistema religioso, cria pessoas que dão a sua vida para dizer que o diabo existe. Porque está plantado na mente delas. O homem foi lá e plantou, e ele se perdeu em relação a isso. E hoje, Deus está dando luz a nós. Se você entender essa mensagem, hoje mesmo Deus vai te livrar do sistema religioso. Agora, para nós, filhos de Deus, que estamos salvos na mente, entendemos o ministério do Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, repetindo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vocês estão entendendo, abençoado? Esse é o ministério que pertencemos. E aí, meu amigo, só entram aqueles que Deus convida para entrar. Porque se Deus não te trouxer, você não chega em graça. Essa é a grande realidade. Porque eu vejo pelos comentários, né, os abençoados que nos criticam, eles falam que é loucura isso, né? Eles não conseguem ter um ponto de raciocínio, eles não conseguem perceber, né? Mas essa palavra está mexendo com eles. Não vamos esquecer na mensagem que nós estamos tratando o texto de 1 João capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler de novo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você já consegue ver mais claro, mais nítido esse texto? Agora parece que começa a fazer sentido, né? Mas vamos prosseguindo aqui no entendimento. Tem mais algumas coisas para passar para vocês e vem aí uma revelação muito maravilhosa. Veja porque esse texto aí de 1 João capítulo 3, versículo 8, o entendimento que o sistema dá a esse capítulo, a esse versículo, ele precisa ser tirado da mente, porque o acusador desde o princípio, que é o diabo do texto, ele precisa ser entendido. Vamos lá. Vocês lembram quando Adão comeu do fruto lá no Jardim do Éden, e depois que o Senhor pegou ele na infração, o que ele disse a Deus? Gênesis 3:12. Adão disse isso aqui, olha. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele disse que foi a mulher. Mas Adão é um mentiroso. Desde o princípio, lá no começo, Adão já era um acusador. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui está uma correção que Deus necessita fazer com as mulheres. Muita atenção nisso que eu estou falando. Principalmente as abençoadas. E os abençoados também. Olha, durante toda a história da humanidade, a mulher tem sido acusada pelo acusador, que foi Adão, que desde o princípio acusava, de ser ela que enganou Adão. Não é isso que nós falamos? Antigamente, né? Hoje não tem mais esse tipo de fala. Eva enganou Adão, a mulher enganou o homem, não é isso? Se nós formos pensar, isso está encurtido dentro da mente dos homens. Por isso que muitos homens não respeitam as mulheres, sabia? Por causa disso aí. Então, hoje, Deus está fazendo uma correção tremenda para as mulheres. Eu já falei isso em outras oportunidades, mas não desta maneira. Porque a mulher foi acusada, a mulher foi caluniada. Violência contra as mulheres. Só que Eva não enganou Adão, aquele canalha. Porque foi a Adão que Deus se dirigiu. Foi a Adão que Deus deu a ordem. Foi a Adão que Deus passou o que podia e o que não podia fazer. Sim ou não? Não foi a Adão? Em nenhum momento Deus se dirigiu a Eva. Só que o primeiro homem mentiu desde o princípio. Por isso que, para aqueles que estão salvos na mente, Deus faz hoje a reparação com as mulheres. Atenção, mulheres. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. E Adão não
não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Palmas para as mulheres. Queridos, eu tenho a certeza que se Deus desse ordens para a mulher, não teria havido tudo isso. Porque a mulher, ela é mais fiel. Que hoje nós estamos vendo, e glória a Deus por isso, as mulheres estão se empoderando. Parabéns às mulheres em graça. Parabéns às mulheres salvas na mente. Porque aquelas que estão no sistema, como os homens também, estão de mal a pior. Queridos, vocês estão entendendo? E quem contou essa história para nós? Não foi dentro da igreja? Nós ouvimos sempre essa história, que Adão foi enganado pela mulher. Fala isso hoje com o teu pastor e vai rir. É mesmo. Fala isso. Agora mostra lá o texto de 1 Timóteo 2,14. Pastor, você está errado. Ó. Olha aqui. Mais uma vez enganado. Hein? Mais uma vez enganado. Mais uma vez, palmas para as mulheres. E tem mais uma coisa, queridos. O texto mostra aí um outro grande mistério. E vai com uma pergunta que eu vou deixar no ar e trazer em outro papo. Por que só Eva caiu em transgressão? Não é assim que diz o texto? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ué, Adão não caiu não? É um outro mistério que Deus vai revelar. Então nós fizemos aqui um concerto histórico com as mulheres. Ok, mulheres? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos voltar aqui ao texto, a mensagem. Então vocês notem como o texto que eu li de João, 1 João capítulo 3, versículo 8, vai perdendo as forças à medida que vamos dando entendimento aos abençoados. Agora, os que não nasceram para reinar em vida e não são salvos na mente, têm que ficar dizendo que foram possuídos pelo diabo. Uma lástima. Me perdoe, meu querido. Você pode ser possuído por tudo, menos pelo diabo um ser. Então, a bem da verdade, queridos, olha só. As pessoas que procuram o mal, tá? A maldade, elas encontram, tá? Mas não é um espírito voando por aí não. Tá aqui, ó. E isso aqui é capaz de gerar um Hitler, hein? É capaz de gerar um Napoleão Bonaparte, hein? É capaz de gerar um Mussolini. É capaz de gerar um Nabucodonosor. É capaz de gerar um Adão, hein? É isso mesmo. Quem procura as coisas do mal encontra. Da mesma maneira, quem procura as coisas boas encontram e vive pelas suas escolhas. Então, queridos, o ministério da lei era um ministério de acusação. Desde o princípio foi assim. Até quando Jesus andou entre nós, Jesus passou por essa experiência. Quando pegaram aquela mulher em adultério, e eu acho que essa situação eles forjaram, tá? Eles forjaram, foi forjado, abençoado. Ele foi meio fajuto. Acho que pegaram essa mulher como um bode expiatório. Coitada das mulheres, né? Olha aí. E tentaram armar contra Jesus. Então, os homens, o que fizeram? Acusaram a mulher. Disseram, olha aí, Jesus. Ela fez isso aí, olha. Estava em adultério. Pegamos ela assim no flagra. No flagra, né? Estava com outro. E lá na lei diz que a mulher tem que ser apedrejada. Eles estavam o quê? No ministério do diabo. De acusação, de condenação e de morte. E Jesus, ó, quebrou o diabo. Ali ele disse assim, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E aí? O que aconteceu? Quando Jesus falou isso, cada um daqueles diabo iam deixando a pedra por pedra e foram embora. Jesus olha para aquela mulher e disse, mulher, onde estão os teus diabos? Os acusadores. E aí Jesus disse, nem eu sou o teu diabo, vais e não peques mais. Essa história de diabo, Jesus complementa, eu vou acabar na cruz. Tá ouvindo, mulher? Nem eu te acuso, vai e vivas. Está ouvindo agora, igreja? Vocês estão ouvindo aí? Onde estão os teus acusadores? Onde está a lei de Moisés que tanto acusava? Acabou-se em Cristo. Glória a Deus. Romanos 10, versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Acabou o diabo lei e até a debilidade da sua carne, queridos, que é um outro diabo. Porque essa daí acusa na tua mente. Até essa o Senhor matou na cruz. Agora, o que tu faz através dela, você vive. Mas Cristo eliminou o diabo na cruz.
Diabo, carne também. Na cruz onde ele matou toda a carne dos seus filhos, para que não sirvamos mais a ele na velhice da letra, nem na caduquice da carne, mas em espírito e em verdade. Veja o que diz Paulo em Revelação, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Como é que a igreja hoje prega pecado para as pessoas, querido? Olha o que está dizendo aí. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É impossível. Estamos mortos para a morte. Então Cristo tirou o pecado, sim ou não? Sim. Abençoados, esse é o teu único e verdadeiro batismo. Agora, quando tu entras numa água para tomar banho, você está expressando o diabo, carne. Condenação. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E o que faz o teu pastor te levando para batizar? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Vocês entenderam? Agora, podemos ler o texto de 1 João 3,8 e descobrir o que ele está dizendo? Lembrando somente, abençoado, que esse texto escrito por João se refere àquele tempo. João estava escrevendo para os judeus. E naquele tempo, é bom sempre frisar isso, o templo de Salomão estava de pé. E era o período da transição entre lei e graça. Os pactos estavam se cruzando. Isso foi até o ano 70, quando teve a destruição, que eu já falei para vocês. Então, João estava se dirigindo aos judeus messiânicos, aqueles que largaram a lei, porém insistiam em manter de pé alguns rudimentos. E manter rudimentos em pé significa diabo de pé. Por isso que João escreveu no capítulo 3, versículo 8, dizendo: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos entender? Quem comete o pecado é do diabo, é da lei de Moisés, pois ela é o que acusava. Porque o diabo peca desde o início. E aqui é a carne do homem herdada pelo erro de Adão até os dias de hoje. Estou traduzindo para e de nos livrar de nós mesmos, das obras mais deste corpo de debilidades e acusações. Somente se livrando desses diabos é que poderemos reinar em vida. E Deus se manifestou no seu Filho para desfazer as obras do diabo. E para encerrar, eu vou deixar mais 2 versos para fecharmos com chave de ouro mais um estudo sobre essa palavra diabo que já matou milhões de pessoas.
1 João capítulo 3, versículo 9, diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por isso que não há mais pecado, porque somos nascidos de Deus. Porque a sua semente, ou seja, o seu conhecimento, o cair das escamas dos olhos, o iluminar dos nossos olhos em nós, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, salvos na mente, salvos do diabo ser, salvos do diabo, lei de Moisés, salvos do diabo, carne, salvo de todas as circunstâncias que possa acusar a sua mente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, perdidos na mente, achando que o diabo está aí pronto a tragar, a levar para os quintos dos infernos. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, e abençoados, somente sendo livre para isso, somente a liberdade da graça faz com que nos amemos uns aos outros com amor puro e não fingido. Então, eu termino essa mensagem lendo essa parte inteira de 1 João capítulo 3, versículo 10, que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Graça e paz, queridos, e até a próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo da magia em toda a terra. Vamos a